Mas não é só isso, você continua aqui conosco porque o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniram para falar sobre as pautas econômicas do governo que estão em votação no Congresso. Igor, explica melhor para a gente. Pois é, essa reunião do presidente Lula com o ministro Fernando Haddad aconteceu em São Paulo. O presidente Lula já passou pelas cirurgias, já se recupera, segundo o médico dele, se recupera bem, mas ele ainda precisa da avaliação médica, precisa ainda de uma supervisão médica. Por isso, Lula permanece em São Paulo e preocupado com essa situação da economia do país, Fernando Haddad viajou até a capital paulista para conversar com Lula a respeito das pautas econômicas e também da escalada do dólar. Ontem, a moeda norte-americana fechou o dia com R$ 6,09, o maior patamar da história. Tudo isso porque o mercado financeiro não se agradou do pacote fiscal que foi apresentado por Fernando Haddad. Inclusive, esse pacote fiscal deve ser votado amanhã e ainda está travado na Câmara dos Deputados. Então, toda essa demora para a aprovação, para fazer ajustes, fez com que o mercado financeiro perdesse ainda mais a confiança no governo federal, na economia brasileira e, portanto, o dólar apresentou um novo recorde. A ciência do mercado financeiro sobre o Brasil é o seguinte: imagina uma pessoa te pedir R$ 1.000 emprestado. Só que essa pessoa ela já está endividada até as tampas. Então ela não pode ali te dar aqueles R$ 1.000 de volta. Ela não tem certeza que vai devolver o dinheiro que você vai emprestar, porque ela já deve demais. É mais ou menos isso que o mercado financeiro entendeu do Brasil. O Brasil deve demais, com isso a chance dele conseguir empréstimos, financiamentos, acaba sendo muito grande e, com isso, a desconfiança do mercado financeiro de que o Brasil é um caloteiro, digamos assim. Essa é a fama do Brasil nesse momento no mercado financeiro, é um caloteiro. Portanto, o dólar aumentou porque caiu em descrédito, a economia brasileira caiu em descrédito, fechou o dia em 6,09. Preocupado com essa situação, o ministro Fernando Haddad foi se encontrar com o presidente Lula para deixá-lo a par de tudo o que está acontecendo. Haddad falou com a imprensa logo depois dessa reunião e disse que a expectativa do governo é que o pacote fiscal, apesar de todas as críticas, não seja desidratado, não sofra mudanças significativas dentro do Congresso Nacional. Vamos ouvir. Ele vai, é o que ele falou, ele pediu um quadro detalhado para falar com os líderes, para garantir que não tenha desidratação nas medidas fiscais e que a reforma tributária possa ser sancionada este ano com eventuais, uma conciliação entre Senado e Câmara em torno do que foi alterado. Bom, então, diante dessa situação, o mercado financeiro está muito mais próximo do Banco Central do Brasil do que do governo federal. Na semana passada, o Banco Central elevou a taxa básica de juros, a Selic, para 12,25%, justamente para conter a inflação por causa dessa escalada do dólar e esse descrédito da economia do país. Agora o mercado financeiro está na expectativa da ata do Copom. É o documento que detalha a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central. A ata vai ser divulgada amanhã à tarde e então o mercado financeiro espera para saber se o Banco Central está mais alinhado com o governo federal ou mais alinhado com a situação econômica do país. Por enquanto, o que nós temos é o primeiro documento divulgado pelo Banco Central logo depois da decisão da elevação da taxa básica de juros. Inclusive, vou pedir para a nossa produção colocar no ar um destaque de texto que eu pedi para ser feito justamente por causa dessa situação do Banco Central. Olha só, na nota divulgada pelo Comitê de Política Monetária, ele diz o seguinte, abre aspas, em função da materialização de riscos, o comitê avalia que o cenário se mostra menos incerto e mais adverso do que na reunião anterior, fecha aspas. Vou pedir para continuar com esse destaque de texto aí na tela, porque tem duas palavras que mostram qual é o entendimento do Banco Central sobre a economia do Brasil. As palavras são incerto e adverso.
O Banco Central diz que o cenário econômico do Brasil está menos incerto, ou seja, o Banco Central já tem certeza de como está a economia do Brasil e como ficará a nossa economia pelos próximos 2 anos. E diz ainda, mais adverso. Traduzindo, o Banco Central tem a plena certeza que para os próximos 2 anos a economia do país não estará boa, a economia do Brasil não estará conforme o governo federal pretendia, conforme o governo federal prometeu. Isso significa que a taxa básica de juros, por causa desse cenário menos incerto e mais adverso, o Banco Central vai elevar a Selic para até 14% até o fim de 2025, se o cenário não for modificado, se o governo federal não fizer alguma coisa. Na atual conjuntura, a gente vai ter a maior taxa básica de juros do mundo no ano de 2025. Ontem, o Tesouro Nacional divulgou um dado também preocupante, dizendo que as contas do Brasil estarão no vermelho até o fim do mandato do presidente Lula, e para reverter essa situação é necessário aumentar impostos. Se aumentar impostos, o cenário começa a ficar favorável somente no ano de 2027. Ou seja, logo nessa proximidade das eleições presidenciais, o presidente Lula está sofrendo consecutivas derrotas na economia do país. Luiz e Rose. Nossa, Igor, obrigada aí pelas informações de Brasília, viu? Bom trabalho para você nessa terça-feira na capital federal. Dólar nas alturas, instabilidade jurídica e também uma reforma tributária em votação, que pode não ser o melhor dos mundos. A situação econômica brasileira não está muito boa e o governo federal acha que é o mercado quem está errado, né? Mas o mercado só reage à política do governo federal.